a nossa live falando do grande filósofo contemporâneo Friedrich Wilhelm Nietzsche. Ele, filósofo prussiano, nascido em 1844, ali na cidade da Prússia, hoje é a Alemanha, tornou-se um jovem muito religioso, culto, adestrado, filho de pastor, neto de pastores também, vindo aí de uma descendência inteira de luteranismo. Ele viu em si a fé e a confrontou. Ele é considerado como filósofo da suspeita, por colocar tudo que nós temos, tudo que vemos, tudo que conhecemos em suspeita. Junto com ele está Karl Marx e Sigmund Freud. Estou aqui com ele, professor Kerson Oliveira, hoje professor do IFMA, Campus Barra do Corda. Para mim é uma grande alegria estar aqui falando com o senhor. Por quê? Hoje eu estou no meu último período de filosofia e estou fazendo o meu TCC em Nietzsche. Mas agradeço a você por ter sido a primeira pessoa que me apresentou esse filósofo. Eu via em ti assim, os olhos brilhando quando falava de Nietzsche. Aquela coisa toda, eu disse, poxa, eu tenho que estudar esse cara. Quando eu comecei a estudar ele, eu fiquei encantado mais ainda. E comecei a não parar mais. E hoje eu me considero um grande estudioso desse filósofo e agradecendo ao senhor por ter me abrido essa porta e apresentado Nietzsche. Rapaz. E aí, William? Eu agora, William? É, você. Rapaz, pois é, gente. Então, eu vou aqui, vocês estão vendo, para quem não sabe que é o Nietzsche, gente, é esse cara aqui, ó. Né, William? Ele não é um cara muito bonito, né, William? Eu estou dizendo para vocês que Mas é estiloso. ele é um... o que eu acho mais sexy nele, William, é esse bigode dele. Eu tava pensando em deixar o meu crescer, mas acho que não dou conta, não. Rapaz, ei, viu, pessoal? O que é mais sensual do Nietzsche é esse bigode dele. Cara, eu acho que uma mulher, quando vê o bigode do Nietzsche, meu irmão, não resiste, não, entendeu? Não resiste o cara. O cara é irresistível. Ele é um... O bigode dele, William, eu acho que o bigode dele é metrosexual. Cristiano Ronaldo vai copiar a moda. Certo? Então, pessoal, boa noite a todos aí, a galera, os manos e as manas aí que estão aí com a gente aqui nessa live aqui, pelo Insta, certo? A gente agradece aí todos os parceiros aí que estão com a gente, nossos irmãos aí da filosofia, né, William? A galera da filosofia, nossos irmãos da filosofia, o pessoal que curte a filosofia, né? A gente sabe que tem muita gente que curte a filosofia, mas não tem esses eventos, demora a ter esses eventos. E, assim, e aqui é um espaço que a gente vai usar hoje, galera, para trazer a filosofia do nosso mano Nietzsche para vocês aí, tá entendendo? Assim, eu peço desculpa aí, gente. Olha, isso é coisa de quem mexe com filosofia. Nem sequer a barba eu tirei hoje, bicho. Como esse pessoal de filosofia são relaxados. Viu? Esses caras são mal acabados mesmo. Então, manos, William e a galera aí da filosofia, o pessoal que curte aí a filosofia e tal. Nietzsche é um filósofo fodástico, cara. Nietzsche é um filósofo fodástico. Por quê? Né? E mais, William, eu quero deixar a coisa bem clara aqui para todo mundo, pessoal. O pessoal que está ouvindo a gente aí, William, vamos deixar uma coisa bem clara aqui para a galera aí. É o seguinte, pessoal. Nietzsche é um dos filósofos mais difíceis que tem, cara. Nietzsche é um dos filósofos mais difíceis que tem. Ele é muito complicado. Então, a gente vai começar, William, com a bola baixa. A gente vai baixar a bola. O que a gente vai fazer aqui, pessoal, a gente vai tentar trazer para vocês de uma forma mais simples possível, sem academicez, não é, William? Eu estive conversando com ele hoje, a nossa proposta é essa, pessoal. Levar a filosofia desse cara, que é altamente difícil, para A gente não vai, né, William? A gente não vai, pessoal. Como é que eu posso dizer? A gente não vai relaxar. A gente não vai tornar também a coisa vulgar. Não é isso. A ideia não é essa.
mas é tentar falar uma linguagem que o pessoal entenda, que a galera entenda, entendeu? A gente vai tentar trazer Nietzsche para o universo do pessoal que não está muito habituado, não é, William? Aí a galera que está aí ouvindo, a esse mundo acadêmico, porque a gente sabe que o academicês é meio complicado, cara, né? É um bagulho complicado e aí a gente usa muito termo hermético e aí muitas vezes a galera tem dificuldade de assimilar o bagulho, né? Então o que Isso. acontece? A gente vai tentar falar de uma forma que o pessoal entenda, porque não adianta, pessoal, a gente falar aqui coisa que vai ser obscura e ninguém vai entender, ninguém vai sair. Bem que filosofia não é para entender mesmo. Vamos deixar bem claro aqui, filosofia não é para entender mesmo, mano. Não é para entender. Filosofia é para perturbar. Filosofia é para tirar a paz. A filosofia é para mexer com a máquina do pensamento. Eu sempre digo isso para os meus alunos, cara. E como ele falou, e ainda mais quando está se falando de Nietzsche, meu irmão. É um filósofo que mexe, é um cara que mexe com todo mundo, é um filósofo, pessoal. O Nietzsche, William, todo mundo sabe que o Nietzsche é um filósofo da moda. Nietzsche é um filósofo da moda. E aí corre o risco do cara relaxar, vulgarizar, baixar, cair no senso comum, não é isso, William? E acabar falando coisas que o Nietzsche nunca falou, ou então cometer os pecados, pessoal, que a galera tem cometido, que muitos têm cometido, né? Ou distorcer, deturpar, se apoiar indevidamente da filosofia de um cara, né, que mudou completamente a história do pensamento ocidental. Todos pegaram um referencial, todos pegaram um modelo explicativo, mas Nietzsche foi o único, pessoal, meus irmãos aqui da filosofia, a galera que estão aí, que perguntou, foi lá na Gênese, foi lá, usou o método genealógico, foi lá e disse, olha, por que e para que a verdade? Nietzsche foi lá e questionou, chutou o pau da barraca e desceu a marreta para quebrar esse caralho aí. É isso aí, irmãos. É interessante, William. É interessante você dizer isso, porque e para que a verdade, lá no prefácio de Para Além do Bem e do Mal, ele começa dizendo assim, e se por acaso a verdade fosse mulher, não estariam os homens, os moralistas, tentando seduzir algo que não sabiam o que era? Por quê? É interessante verificar isso, porque no prólogo de Para Além do Bem e do Mal, a gente vai tratar a verdade como uma mulher. Então, os moralistas, assim, desde Platão, desde Aristóteles, desde os outros filósofos, tentaram tratar essa verdade, a busca pela verdade. A filosofia sempre entrou nessa tentativa. E Nietzsche vai dizer, ali no século XIX, que e se a verdade for uma mulher? E se a verdade for feminina? Os homens, até então, ou seja, o que ele quer dizer? Os filósofos anteriores, até de então, estariam buscando ou tentando seduzir, ou tentando entender aquilo que não é. Por quê? O ser humano sempre tende a verificar aquilo tudo a partir de si, ver as coisas a partir do seu próprio eu. E se por acaso for tudo diferente do que pensamos que ser? Então ele faz logo, ele começa com essa aparição, mostrando e colocando isso em suspeita, a própria verdade. E se nós pensarmos que a verdade é uma coisa, ela é totalmente diferente. Nós sabemos, e é interessante que ele coloca a mulher. Por quê? O homem sempre manteve, até então, hoje está diminuindo, graças a Deus vai diminuir gradativamente isso, o monopólio do poder e tudo mais. As mulheres estão tomando de conta. Mas no tempo de Nietzsche, era uma sociedade muito machista. Mas se sabia muito bem que a mulher sempre foi um enigma. Sempre foi algo que seria muito difícil de se descobrir. E assim é também a verdade. Seria o homem aquele que tentou seduzir e nunca conseguiu encontrar. É a verdade que ele vai tratar no prólogo Para Além do Bem e do Mal. William, uma coisa interessante, pessoal, que eu pegar aqui a carona do que tu falou, William, é o seguinte. O Nietzsche ele tem uma coisa muito legal quando ele vai falar sobre a verdade, que ele fala o seguinte, verdade é uma definição, não é definição, mas assim,
é uma jogada de mestre dele, ele é o mestre da suspeita, né? Mas ele fala o seguinte: verdade é uma necessidade psicológica de duração. Verdade, necessidade psicológica de duração. A gente quer, William, que alguma coisa fique estável. A gente quer estabilidade. A gente quer que algo dure. Até porque por uma necessidade lógica. Agora, o interessante aqui, William, é que Nietzsche era um profundo admirador de quem? Daquele carinha lá chamado Heráclito. Isso. Aquele carinha lá do período pré-socrático que a galera estudou no ensino médio lá. O cara do devir. O cara do movimento, da mobilidade. Que era totalmente o oposto da concepção parmenidiana de um mundo estático, de um mundo estável, de uma verdade confortadora, de uma realidade estável, estática, parada, tranquila. Nietzsche é um filósofo do caos. Por isso que ele diz: é preciso ter um caos dentro de si para dar luz a uma estrela cintilante, a uma estrela brilhante. Outras traduções dizem: é preciso ter um caos dentro de si para dar luz a uma bailarina. Porque você tem que dançar. É o pau quebrando, a desgraça acontecendo, o sofrimento, que é o tema da nossa live de hoje, a agonia, e você caindo no abismo, tudo para o mundo desabando e você dançando como uma bailarina. Ou seja, é você encarar o trágico, jubilar, festejar. Por isso que essa palavra trágica do grego vem de tragos. Era o bode que devorava o William, deve ter estudado lá do Iesma, lá, a parte de grego. A etimologia é essa, né, não é, William? É o trago, é o bode que devorava as vinhas. Então, a tragédia era comemorada pelo guerreiro homérico grego. E Nietzsche se reporta exatamente, William, ao homem trágico do período homérico, do guerreiro homérico, forte, vigoroso, que aceitava, que celebrava e jubilava o sofrimento. É interessante. E as pessoas querem a verdade, William, porque a verdade é confortadora, é tranquilizadora. Sim. É interessante a gente perceber isso e trazer para nós. O Nietzsche vai dizer que o sofrimento nos é inerente. E é impossível que a gente viva nesse mundo sem ser acometido pelas diversas adversidades, ou seja, pelas diversas confusões, pelos fracassos, pelas angústias, que é isso que a gente vai tratar. O que é angústia? Angústia é o medo do futuro, o medo de do que está por vir, aquela vontade de não saber e aquela desesperança, quando o ser humano está totalmente desesperançado, acha que nada vai dar certo, e o que ele pode fazer vai dar errado, tudo não vai aparecer como o sol, tudo é escuro, tudo é treva. Muitas vezes a gente vive dentro de si essa própria treva. E Nietzsche vai dizer isso, que nossos próprios conflitos são os piores. Os monstros internos são aqueles que mais nos corroem. Mas ele é mais difícil curar do que as feridas do corpo exterior. As feridas interiores são pior ainda, porque demora mais, precisa de cautela, precisa de pensamento. E cada vez que o homem observa isso, ele pode cair nas profundezas. E assim falava Zaratustra, a gente percebe que Nietzsche vai dizer que o homem é um estado de uma ponte, que é do animal ao além-homem. O homem vive dentro dessa ponte. E é necessário que ele passe desse lado, do lado animalesco, para o lado além-homem. O homem superior. Aquele que supera os seus limites. Aquele que vai além. Aquele que não se deixa desistir pelos fracassos, mas que aceita o fracasso, retoma, ele vê, olha, observa e faz com que aquele mal se torne para ele força, melhore, torne aprendizado. E um exemplo interessante que a gente pode até destacar aqui, os nossos amigos que estão nos assistindo, é quantas e quantas vezes vocês que já estão aí, já choraram, já sofreram, já pensaram que o mundo não tinha nenhum sentido, que nada teria sentido.
e hoje, vocês perceberam que tudo que vocês passaram anteriormente fizeram cada um de vocês pessoas melhores. E vocês vão melhorando a cada dia. Por isso que Nietzsche vai pautar no princípio heractiano, que é do devir, do movimento, que tudo passa, tudo flui. E da maneira que tudo vai fluindo, tudo vai se movimentando, vai se movendo e vai se modificando e tornando algo melhor. Então, nada que acontece pode ser por acaso, você pode achar por acaso ou largar. Mas tudo que pode ocorrer na nossa vida é para nos elevar, para nos fortificar, nos levar além. E nessa ponte que o ser humano vai andando da vida para o além-homem, a pessoa pode olhar para o lado, pode olhar para o outro. Abaixo existe um abismo. Se ele olhar para trás, ele vai se frustrar e vai começar a criar angústia pelos traumas do passado. São traumas difíceis de se recuperar. Se o homem olhar para baixo, ele vai ver o quão grande abismo está aí. E vai ficar com medo de seguir em frente e cair. Esse medo faz com que ele se paralise. Que ele fique sentado. E quando o ser humano estagna, ele não consegue evoluir de forma alguma. O caminho para além do homem é, mesmo você olhando para o abismo, mesmo você caindo, que seja importante que você levante, olhe para frente e siga. William, duas coisas interessantes que eu quero colocar em cima da tua fala, bacana o que tu falou, show de bola, é o seguinte, eu queria falar sobre superação e ressentimento. Essas duas palavras são chaves do pensamento nietzschiano. Fala daqui do sofrimento. Entendendo que o sofrimento, pessoal, William, como a gente já frisou aqui nessa live hoje, meus irmãos aí da filosofia, é o seguinte, as pessoas nem todas, cuidado com os ouvidos, têm dificuldade com o sofrimento, de enfrentar o sofrimento, de aceitar o sofrimento, de suportar o sofrimento. E o Nietzsche vai deixar bem claro que o sofrimento ele faz parte da vida. O sofrimento é algo inerente à vida. Não é que você tem que aceitar o sofrimento, é que você tem que entender que o sofrimento faz parte da vida do ser humano. Por exemplo, o Buda já diria há 2.500 anos atrás, viver é sofrer. Gente, veja como foi muito... A ideia dessa live aqui surgiu... eu ia estar trocando ideias sobre o trabalho dele e a gente teve essa ideia. E caiu como uma luva, porque a gente está vivendo uma fase, um momento na história da humanidade em que o mundo está sofrendo muito. Que as pessoas estão sofrendo muito, William. Pessoas perdendo entes queridos, pessoas morrendo em virtude da pandemia, em virtude do vírus, né? Economias em colapso, né? Desemprego gritante, na verdade, empresas indo à falência, crises emocionais, problemas psicológicos de toda a sorte, né? Então, e ainda está muito cedo, William, e a galera aí que está vendo essa live, ainda está muito cedo para avaliar as reais consequências dessa pandemia, que tem trazido sofrimentos intensos, agonizantes para o mundo. E o Nietzsche vai dizer o seguinte, olha, a gente tem que suportar a existência. Suportar a existência porque o sofrimento faz parte da vida. E esse sofrimento e essa dificuldade e essa agonia, você precisa vencer, ultrapassar, superar. Porque na concepção nietzschiana, quem supera é o forte. É a alma forte, é a alma senhorial que é capaz de suportar, de superar, suplantar o sofrimento para poder, William, chegar ao além do homem, ao além-homem, ao Übermensch, né? Essa tradução no alemão que quer dizer o super-homem, o além-homem, o Overman ou o super-homem, né? No espanhol. Para chegar a ser um além do homem, a pessoa precisa ultrapassar o sofrimento. Agora, detalhe, Nietzsche diz que a maioria das pessoas tem dificuldade de suportar a existência.
E pelo fato de ter dificuldade de suportar o sofrimento, William, o que elas fazem? Elas vão recorrer às próteses. Elas vão recorrer às ficções. Elas vão recorrer às muletas. Quais são elas? Consumo, remédios, bens materiais, religião, crenças, espiritualidade. E